Meu caro Paulo Portas, Presidente do CDS-PP, Vice-Primeiro-Ministro de Portugal e hoje também aniversariante. Começamos bem a nossa campanha dando um abraço de parabéns ao Dr. Paulo Portas. Parabéns a você nesta data querida. Muitos anos de vida. Amigo Paulo. Quero também dirigir um cumprimento muito especial, quer ao Jorge Moreira da Silva, quer ao Telmo Correia e a todos os que aqui estão nesta abertura da nossa pré-campanha eleitoral. Já o disse aqui o Vice-Primeiro-Ministro, nós, nestas eleições, prestamos contas deste trabalho de 4 anos que realizamos. Não há ninguém que ganhe eleições sem prestar contas. E nós nunca nos furtámos a fazê-lo. Mete-me uma certa impressão aqueles políticos que estão sempre a fazer de conta que as coisas não aconteceram como todos sabemos que aconteceram, que não tivemos de passar pelos tempos difíceis que passamos, que a economia não está a dar a volta como está. Nós aprendemos ao longo destes 40 anos de democracia a ver que os portugueses cada vez olham para a política de uma forma mais exigente, mais crítica, mais inteligente. E, portanto, fazer de conta que não temos nada com o que se passou, que não vivemos o que todos sentimos, que as coisas que estão a acontecer não existem, de certo modo, é um insulto aos portugueses, que os portugueses não gostam que se faça, nem na campanha, nem fora dela. Por isso, nós olhamos para o tempo que cumprimos à frente do Governo, recordando tudo. O tempo em que chegámos e em que nos explicaram que as contas estavam mais de 1% do PIB acima daquilo que era esperado e que, portanto, era preciso medidas muito mais ambiciosas e muito mais exigentes para chegar aos mesmos resultados. É assim, a seguir às eleições, contas feitas, tenham paciência. O Governo que esteve cá, em vez de ter o déficit onde devia ter nos primeiros 6 meses, teve-o a mais de 1% do PIB da nossa riqueza nacional do que devia. Arranjem agora aos senhores o dinheiro. E nós arranjamos. O nós foi os portugueses. Nós sabíamos o que tínhamos de fazer para poder vencer as dificuldades. E durante uns anos dissemos que se não fizéssemos o que era preciso, nós teríamos de pedir um segundo resgate, teríamos de pedir mais dinheiro, portanto, e teríamos mais tempo de sacrifícios. Porquê impor mais tempo, mais sacrifícios e mais dívida, se podemos, em 3 anos, pôr a nossa casa em ordem e libertar os portugueses e a sociedade portuguesa para virarem a página e começarem a olhar para o futuro com mais confiança? Foi isso que fizemos. Não hesitámos nem um segundo.
nem por um segundo, deixámos de ter uma noção clara do que estávamos a pedir aos portugueses. Estávamos-lhes a pedir um sacrifício grande, não para ficarmos bem nas eleições, mas para salvarmos o país e para olharmos o futuro de cara lavada, de costas direitas, dizendo: nós agradecemos a ajuda externa que nos deram, mas agora deixem-nos seguir o nosso caminho. Tenho pena de não estar hoje aqui a agradecer à oposição a ajuda que nos deu e que deu a Portugal para que isso tivesse sido possível. Garanto-lhes, era com grande prazer que hoje cumprimentaria os dirigentes dos outros partidos, como cumprimento e cumprimentei estes anos aqueles que, não sendo do PSD nem do CDS-PP, nos ajudaram neste caminho, como aconteceu com estruturas sindicais relevantes que fizeram um acordo de concertação social com o Governo e com Portugal, com associações de empresários e de investidores que fizeram o mesmo acordo, não porque tivessem aquilo que queriam, mas porque o que mais queriam era proteger Portugal e os portugueses de mais infortúnios no futuro. E por isso lhes agradeci e reitero hoje esse agradecimento. Mas não posso agradecer à oposição, exceto num ponto. Foi muito importante que nestes anos soubéssemos o que é que poderia ter acontecido a Portugal se aqueles que não nos quiseram ajudar neste processo tivessem no nosso lugar a fazer aquilo que disseram que iriam fazer. Durante uns tempos não se tinha bem a noção do que é que isso poderia representar. Nós dizíamos no Governo, aflitos, de cada vez que tínhamos de negociar com a Troika e de arranjar soluções, nós dizíamos: o que é que acontecerá se não conseguirmos fechar o exame seguinte? O que será dos portugueses? Quem em Portugal nos poderá perdoar se falharmos no objetivo de fechar este memorando? E do outro lado diziam-nos: os senhores deviam era investir mais, gastar mais dinheiro para a economia crescer. E a gente pensava com os nossos botões: mas tomar-nos-ão por tolos? Então diz a quem não tem dinheiro: invista se fizer favor, cresça se fizer favor. Como é possível dizer a alguém que tem na sua família falta de dinheiro: gaste mais, vá às compras. Vá às compras que o negócio precisa de prosperar. Invista mais na sua empresa. O banco não lhe dá dinheiro? Não se interesse. O que é preciso é andar para a frente, criar emprego, fazer a economia crescer. Esta teoria, em 2009, valeu menos impostos. Valeu mais dinheiro para os funcionários públicos. Lembram-se disso? Foi em 2009, não foi assim há tanto tempo. O que é que aconteceu depois? Eu estava na oposição. Era líder do PSD na oposição. Quando o primeiro-ministro de então pediu o nosso apoio para passar o IVA de 21% para 23%. E depois, no Orçamento do Estado, para impor as medidas de corte dos salários na função pública, que ainda hoje temos e que agora já estamos a remover essas medidas de corte de salários na função pública que esse mesmo governo trouxe. É assim que queremos olhar para o futuro de Portugal? Cada vez que há eleições, baixamos os impostos, aumentamos os salários, para depois, a seguir, dizermos às pessoas: olhai, o mundo mudou e está diferente. Agora nós temos de subir impostos e de cortar. Isto não é respeitar os portugueses. Dizia muito bem o Jorge Moreira da Silva: houve partidos da oposição a cirizar enquanto nós reformávamos. Boa expressão.
Porque nós vimos justamente na Grécia o que se passou com esse discurso. Quando ele chegou ao governo e começou a querer bater o pé para dizer: nós queremos reestruturar a dívida, nós queremos acabar com a austeridade, nós queremos aumentar o salário mínimo para os 750 euros, nós queremos melhor para o nosso povo. E quem não quer melhor para o seu povo? O que aconteceu com este discurso no governo? Hoje nós sabemos. Toda a gente sabe, na Europa e no mundo. Aqueles que eram ricos, aqueles que tinham muito dinheiro, pegaram no seu dinheiro e puseram-no fora do seu país, para ficarem salvaguardados. E os que ficaram, os pobres, os remediados, a classe média, ficaram com um terceiro resgate em 5 anos no seu país, com a austeridade em dobro e em triplo. Agradeço à oposição em Portugal ter-nos dado essa lição e essa coragem de nunca permitir que isso acontecesse no nosso país. Obrigado à oposição por nos dizer o que não devíamos fazer e o que devíamos poupar aos portugueses. Eu fiquei aqui sem o relógio, mandem-me calar se eu falar demais. Mas hoje sabemos que deram bons resultados os sacrifícios que todos nós fizemos. Todos os sacrifícios que fizemos foram feitos, no entanto, com equidade. Nós procuramos sempre que os que tinham mais contribuíssem mais. E foi assim. E por isso, hoje nós sabemos que a nossa economia está a crescer, que há mais empregos a serem criados. Já recuperamos na nossa economia metade dos desempregos que a crise socialista nos trouxe. E vamos recuperar mais no futuro. Temos as nossas contas externas em ordem. Conseguimos executar um programa de apoio social, de emergência social, que evitou que os mais vulneráveis pudessem ficar sem apoio. Conseguimos lançar as sementes de uma reforma que nos trará mais prosperidade no futuro. Não estamos satisfeitos com tudo o que conseguimos até hoje. Temos ambição de fazer muito mais do que isso. E se conseguimos, nestes 4 anos, com tantas dificuldades, apresentar já uma viragem da economia e uma viragem social, que começa a chegar a um número muito significativo de portugueses, o que não conseguiremos fazer em 4 anos, colhendo os benefícios da estabilidade e da esperança que conseguimos semear nestes últimos anos. É importante recordar: não podemos pôr em risco a recuperação que conseguimos, porque ela nos custou muito. Cada vez que ouço o Partido Socialista dizer que quer ir à custa da segurança social, arranjar dinheiro para dar às pessoas para consumirem mais, porque isso é importante, arrepio-me todo. E penso, como é que é possível que alguém que ao mesmo tempo reconhece que falta dinheiro na segurança social, tanto que propõe várias medidas de diversificação e de reforço de financiamento para a segurança social, arrisca depois abrir um buraco só em 4 anos, muito perto de 6 mil milhões de euros. Só em 4 anos, porque se olharmos para os anos seguintes, que dura a dita reforma que quereriam fazer, então estes valores são valores muito superiores. Então nós queremos reformar a segurança social para dar segurança aos pensionistas e aos futuros pensionistas de que poderão vir a receber as suas pensões. E que por essa razão nós temos de encontrar uma reforma que lhes dê confiança em como isso vai acontecer, sabendo que hoje não há lá dinheiro que chegue para isso. E vamos à segurança social tirar dinheiro para dizer
às famílias: tomem lá mais um tanto por mês para poderem gastar, consumir, que isso é bom para a economia. Será que não se aprendeu nada com essa experiência do passado e que se continua a querer fazer experiências perigosas e aventureiras com o futuro dos portugueses? E depois acusam-nos a nós de querer privatizar a segurança social. Dá vontade de rir. Dá vontade de rir se o assunto não fosse tão sério. Eu espero que o Partido Socialista faça o que devia ter feito e, com medo das eleições, não fez este ano. Aceitar sentar-se connosco à mesa e com a concertação social para desenhar uma reforma da segurança social que restabeleça a confiança entre as gerações e que dê ao mesmo tempo a garantia a todos aqueles que ainda estão como ativos a fazer os seus descontos, de que terão, quando chegar a sua vez, o direito à sua pensão, sem que a segurança social vá à falência, sem que o país tenha de pedir mais nenhum resgate, porque andaram a usar e a brincar com o dinheiro da segurança social para fazer a economia crescer. Nós dissemos que precisávamos de ir buscar 600 milhões para a segurança social. O Partido Socialista já arranjou maneira de criar muito mais do que esse dinheiro para reforçar a segurança social. Que bom! Devemos estar próximos de ter esse entendimento. Mas a reforma da segurança social não vale só esses 600 milhões. É preciso fazer mais do que isto. E o mais do que isto é oferecer confiança às pessoas de que a segurança social vai ter viabilidade no futuro. Não vale a pena, por isso, fazer demagogia. O que é preciso, com responsabilidade, como quem está no governo sabe que é necessário, é sentarmos a uma mesa a fazer as contas e pôr-nos de acordo para que os portugueses não andem a pagar aquilo que são os foguetes de artifício de campanha eleitoral, possam ganhar confiança, como merecem, na segurança social e no Estado, para que ele não vá outra vez à falência, para que não tenhamos de recorrer mais nenhuma vez na nossa vida ao resgate externo e vivermos de acordo com aquilo que somos capazes de produzir, de exportar e de criar como novo rendimento. Tenho confiança no julgamento dos portugueses. E sei que, independentemente dos partidos, as pessoas sabem também que quem quisesse salvar o país tinha de fazer nestes anos o que nós fizemos. Muita gente não gosta, e eu, quando era miúdo, também não gostava do sabor de muito xarope que tive de engolir. Mas sei que na minha vida consegui alcançar resultados quando não me furtei a dificuldades. Assim é com as nações também. Os nossos pais e os nossos avós deram muito para que Portugal pudesse ter um futuro melhor. Nós, estes 4 anos, demos muito para que Portugal tenha um futuro melhor. Não o fizemos a pensar nestas eleições. E não peço gratidão aos portugueses. Não digo votem em nós, porque nós, PSD e CDS, como todos os portugueses, nos sacrificámos pelo futuro de Portugal. Nós não estamos à procura da gratidão nem do reconhecimento. Nós estamos à procura de apoio para consolidar e levar mais longe este projeto de transformação de Portugal numa sociedade com menos desigualdades, com mais jovens, com mais oportunidades para todos, com menos donos do país e com mais determinação para todos os portugueses. Faremos, portanto, esta campanha não a pensar só nos nossos eleitores, não a pensar nos nossos militantes e nos nossos apoiantes, a quem agradeço também o entusiasmo que nos ajudam a ter para esta prova eleitoral que vamos enfrentar. Nós dirigimos-nos
nesta campanha ao país como governamos, para todos os portugueses. E ninguém ouvirá de mim nesta campanha nem frases, nem qualificativos que visam, no fundo, destratar, desqualificar os nossos adversários ou semear o ódio dentro do país. O que nós queremos cada vez mais é unir o país em torno do seu futuro e não separá-lo. Nós sabemos que os portugueses não comem política ao pequeno almoço como não comeram autoestradas ao jantar. Nós sabemos que os portugueses, uns têm os seus partidos, a grande maioria não tem. Escolhe de acordo com aquilo que acha melhor. E é assim que deve ser. Por isso, hoje votam num, amanhã poderão votar noutro. Votarão de acordo com a sua consciência quanto ao que é mais importante. O que é mais importante hoje, digo aos portugueses, é não correr o risco que outros países aceitaram correr, consolidar esta mudança que temos vindo a realizar e esperar que um governo que já deu mostras, que se entende, que sabe o que é preciso fazer, que não se escusa a dizer aos portugueses o que é preciso fazer, possa continuar o seu trabalho para que Portugal possa merecer ainda mais respeito, não apenas na Europa, mas também dentro de si próprio, dentro do coração e da casa de cada família portuguesa. É ao serviço de Portugal e dos portugueses que estamos, dos que gostam de nós e dos que não gostam, daqueles que têm esta cor ou a outra cor, dos que preferem um clube ou do outro. Não é disso que estamos a tratar nas eleições. Do que estamos a tratar nestas eleições é de Portugal e é por Portugal que nos candidatamos e será por Portugal que governaremos, se essa for a vontade dos portugueses. Eu confio nos portugueses. E por isso, mesmo quando eles vêm, alguns com aquelas perguntas que a gente sabe que têm apenas como objetivo aparecer na televisão, mesmo a esses, eu sou capaz de dedicar 2 minutos, 5 minutos, muito mais às vezes é difícil, sob pena de não ter o tempo necessário para todos os outros. Mas dedico todo o tempo a explicar e a dizer, não para exaltar as pessoas, mas pelo contrário, para lhes pedir serenidade, mesmo que estejam angustiadas, e há pessoas que ainda vivem com muitas angústias no nosso país. Mas nós resolvemos os nossos problemas com os pés assentes na terra, a olhar para a realidade e com a cabeça no sítio. Não é com palmadas nas costas, nem a dizer coisas bonitas que nós resolvemos os problemas. É com os pés assentes na terra e com a cabeça no sítio certo. E se tivermos os pés assentes na terra e com boa realidade pelos nossos olhos, e tivermos a cabeça no sítio, então nesse dia podemos deixar-nos levar por todas as nossas emoções, porque é por muito amor a Portugal que nos dedicamos a esta governação e é a pensar no bem-estar e na felicidade de todos os portugueses que governamos para o futuro. Viva Portugal!